A paz do Senhor, pré-adolescentes, a todos os professores, pais e irmãos que nos acompanham nestas aulas que estamos fazendo online. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Um final de semana diferente, onde é comemorado o Dia dos Pais. Quero deixar aqui os meus cumprimentos a todos os pais. Que Deus abençoe. E, como de costume, estaremos iniciando em oração. Senhor, somos agradecidos, Pai, por mais um dia, por uma semana abençoada. Somos agradecidos, Pai, pelo Teu Espírito. Somos agradecidos pela Tua Palavra. Somos agradecidos pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. E somos agradecidos pela salvação, Senhor, que tem nos apresentado. Pai, cuida de nós, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa vida. Sustenta nossas famílias e abençoe, Pai, a cada dia mais, Senhor, não somente a nós, mas todos os nossos familiares. Esse é o nosso pedido em Teu nome, Jesus. Amém. Então, nós estamos, pré-adolescentes, irmãos, em mais um trimestre. Estamos chegando aqui à lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida, lembrando que o tema do nosso trimestre é o Evangelho do Discípulo Amado. O texto base se encontra no livro de João, que também é chamado do Discípulo Amado. Lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida. Para quem não me conhece, evangelista Leison Sérgio, coopero aqui na sede Belém, em Osasco. Muita satisfação, muita alegria. Espero que todos estejam bem, protegidos, seguros em sua casa. Isso logo vai passar. Estaremos todos juntos em breve. Isso está acabando, graças ao bom Deus. E vamos seguindo, alegres, felizes em servir a Jesus. Então vamos lá, o Evangelho do Discípulo Amado. O texto base se encontra em todo o livro de João, Discípulo Amado, lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida. Nós já passamos aí por 5 lições, né? Então você pode ver aqui no sumário ao lado as lições e nós estamos chegando na lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida. Glória a Deus. Como de costume, em todas as minhas aulas eu procuro passar aqui pelo momento de estudo. Eu aprendi isso, achei importante e compartilho com cada um de vocês. Lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida, Evangelho do Discípulo Amado. Se faz necessário em nosso estudo aí um computador, um tablet, um celular, seja ele do papai e da mamãe ou o seu próprio. Se faz necessário aí um lápis, uma caneta para você fazer as suas devidas anotações, um caderno, um sulfite que seja, para você fazer as suas devidas anotações, dúvidas para tirá-la. Se faz necessário a revista da Escola Bíblica Dominical. Para os que não têm a revista, eu tenho ela digital. Deixo aqui meu celular ele marcado em amarelo ali embaixo. Celular 011 998 18 0901. Terei a maior satisfação em receber uma mensagem sua e compartilhar essa revista digital para que sejamos todos abençoados. Se faz necessário também a Bíblia Sagrada, nosso manual de fé e prática. Se faz necessário para o nosso momento de estudo, aonde nós estaremos falando hoje Jesus, o Pão da Vida. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui então o Evangelho do Discípulo Amado, lição de número 6, Jesus, o Pão da Vida. O texto principal se encontra em João capítulo 6, versos 47 ao 59. Nessa introdução, quero destacar aqui alguns versículos. João capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Aqui quem fala é Jesus. E João 6, 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, nessa breve introdução, é bom a gente resumir que nós estamos sustentados aí na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6 de João, onde se inicia com a multiplicação de pães e peixes, onde o Senhor alimenta cerca de 5.000 pessoas. Na verdade, essas 5.000 pessoas relatadas na Bíblia são 5.000 homens. Ele exclui
normalmente as crianças, mulheres e idosos. Então, com certeza, teria muito mais do que 5.000 pessoas. Falaria algo em torno de 10 a 15 mil pessoas no total. Então, esses 5.000 homens era só contado do sexo masculino adulto. Então, o Senhor multiplica os pães e peixes para alimentar aquela grande multidão que o seguia. Eram 5 pães e 2 peixinhos daquele jovem. O Senhor ora, abençoa e multiplica. E logo após a multiplicação, alimentar todos eles, existe uma sobra de cerca de 12 cestos de pães. Então, o Senhor realiza esse grande milagre, alimentando cada um deles com um alimento humano. E Jesus, logo após disso, se retira. Nós tínhamos ali o mar de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, e os discípulos estão passando. Jesus depois ele se encontra nesse mar, aproximadamente 6 quilômetros adentro do mar. Jesus encontra com eles. Esse mar, ele normalmente tinha muito vento, muitas ondas, e isso perturbava o andar dos barcos. E Jesus se encontra ali para poder acalmar tudo isso. E chegando do outro lado, em Cafarnaum, os discípulos e Jesus são encontrados novamente por essa multidão que o acompanhava, porque na verdade eles procuravam saciar a sua fome física, mas Jesus ele nos dá uma lição que é mais importante, não só o alimento físico, mas suprir o alimento espiritual. E aí Jesus se apresenta como o pão da vida. Resumidamente, pré-adolescente, é isso que nós iremos tratar, passando ali por Moisés no início da nossa aula, e depois nós entraremos em um pouco mais para separar aqui alguns temas importantes da nossa aula. O Evangelho do Discípulo Amado, texto base em João capítulo 6, 47 ao 59. Esse é o texto, nós iremos passar aqui rapidamente. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É Jesus falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morram todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento que Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Lição de número 6, Jesus, o pão da vida. Tópico de número 1, Moisés e o pão do céu. O Senhor disse a Moisés, vou fazer chover pão do alto do céu, sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Êxodo capítulo 16, verso 4. Esse aqui é o famoso maná vindo do céu. Então, trouxe uma ilustração aqui onde o povo recolhe o pão de cada dia para se alimentar. Então, Jesus ele se ausentou da multidão para orar. Ele ordenou seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, em homenagem por Herodes Antipas a Tibério, o imperador. Eles iam atravessar esse mar em sentido a Cafarnaum. No meio da travessia, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Jesus ele se encontra com os discípulos no meio
deste mar da Galileia, em plena tempestade, ele acalma os ventos e o mar. Após alimentar essa multidão a qual nós falamos nos slides anteriores, com 5 pães e 2 peixinhos, essa mesma multidão ela encontra Jesus em Cafarnaum, buscando justamente esse contínuo alimento que Jesus o fazia milagrosamente. Eles sabiam que na história Moisés alimentou o povo por 40 anos no deserto, e Jesus ele conhecia o coração de cada um deles e o interesse deles em ter esse alimento diário. No deserto se iniciou a jornada de Israel como povo livre. O deserto é um lugar árido, com muitas dificuldades para comer e beber água. Em pouco tempo, o povo reclama a Moisés sobre a falta de comida e bebida. Então Deus vem e anuncia, e esse é o texto ao qual eu trouxe para vocês, que o Senhor disse que faria chover pão vindo do céu. Então, todas as manhãs, o acampamento hebreu era coberto desse pão especial que tinha cor branca e gosto de bolo de mel. E o povo chamava isso de maná. E aqui é importante já ressaltar: o milagre não pode ser maior do que quem opera o milagre. Pré-adolescente, o milagre que muitas vezes nós buscamos pela nossa necessidade não pode ser maior de quem o opera, que é o nosso Deus, nosso Senhor. Vamos lá, pré-adolescentes, pais, professores, irmãos que nos acompanham. Chegamos ao tópico de número 2. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Nenhum milagre pode ser maior de quem o realiza. Grave isso, pré-adolescente. Nenhum milagre pode ser maior do que quem realiza. Nós buscamos um milagre, isso faz parte em nossa vida e nós somos um milagre. Mas reconhecemos que o nosso Deus é o que opera o milagre, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, assim como nós sabemos que a mulher samaritana, ela possuía desejo de água, e depois Jesus se apresenta como uma água viva, onde ela beber jamais terá sede. Essa multidão, ela desejava ardentemente pão, saciar sua fome. Jesus, percebendo as suas necessidades, que suas necessidades espirituais eram maiores, ele começou a ensinar. Então vamos ao ponto 1, a vida material e a vida espiritual, João 6:27. Jesus destaca aqui então, pré-adolescente, que existem coisas passageiras e coisas eternas. O povo estava preocupado com que ele poderia saciar a sua fome com refeições diárias. Porém, Jesus apresenta, informa a ele, diz a eles para que o sigam, porque ele provê o pão espiritual que alimenta o nosso espírito, aceitando com fé a Jesus Cristo, aceitando com fé a Ele como Filho de Deus, como Senhor eterno e poderoso e que nos dará a vida eterna. Ponto 2. A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. João 6, 28, 29 e 40. Os hebreus, então, eles se preocupavam em agradar a Deus com seu comportamento, através de seus costumes e sacrifícios. Por isso, a resposta de Jesus é surpreendente. A vontade de Deus é simples. Creiam em Jesus e vivam essa fé em Jesus. A fé em Jesus traz ao ser humano salvação, libertação e uma nova vida. Então, pré-adolescente, Jesus, ele ensina ali que precisava algo simples, que seria aceitá-lo como o verdadeiro pão que supre a nossa necessidade
espiritual e não só por um momento, mas eternamente. Então, não adianta agradar somente costumes, sacrifícios ou comportamentos. Nós precisamos aceitar a Cristo e essa é a vontade de Deus. Isso vai nos trazer salvação, libertação e uma nova vida em Jesus. Eu sou o pão da vida. João 6:30, 35 e 36. Eu sou, quando ele fala eu sou, já mostra o sentido de divindade de Jesus. Ele já se apresenta como Deus aqui. Era uma expressão usada apenas para se referir a Deus. Eu, o Senhor Deus, estou aqui para prover a vocês tudo o que vocês precisam para a sua vida espiritual. Eu sou o sustento para a vida de vocês. Então Jesus está se apresentando como eu sou, como transmitindo a ele, eu sou o sustento para a vida de vocês. Eu sou tudo que vocês precisam para a sua vida. Então, Jesus ele traz esse ensinamento neste tópico. Meu querido pré-adolescente, irmão, professor, pai que nos acompanha, chegamos ao tópico de número 3, quem crê tem a vida eterna. Como de costume, trago aqui alguns versículos recomendados pelo comentarista para sustentar o nosso aprendizado. Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João 6:53. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. João capítulo 6, verso 50. Então aqui, pré-adolescente, precisa ficar claro que é uma figura de linguagem utilizada por Jesus, uma forma de linguagem, uma metáfora do dia a dia. Essa aliança se cumpriria quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, entregando a sua vida na cruz em nosso favor. Com a fé neste ato, pré-adolescente, nós recebemos a bênção da vida eterna. Eu e você, crendo neste ato, nós recebemos essa bênção da vida eterna, onde estávamos separados de Deus, mas o Senhor vem, cumpre esse ato de justiça e nos liga novamente ao nosso Deus. Não é o livramento de uma morte física, isso também precisa estar claro, mas a certeza que um dia iremos morar com Deus para todo o sempre. Glória a Deus. Quero deixar aqui minhas felicitações a todos os pais, que esse final de semana se comemora o Dia dos Pais, minha real admiração por cada um deles, a qual ensina aos filhos o caminho ao qual se deve andar. Quero recomendar a todos os pré-adolescentes que deem um abraço apertado em seu pai, dê as felicitações pelo seu dia, diga o quão importante ele é para a sua vida. Assim quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender um pouquinho mais da sua poderosa palavra. Que Deus abençoe, um ótimo final de semana e é sempre uma alegria estar juntamente com vocês. Até a próxima, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém.